Salve, salve galera, eu sou o Davi Amorim. William Santos, Nós somos que passa cast. Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui hoje com um cara que treina, gosta muito de academia, churrasco, um bom vinho e também toma um uísque assim como você. E apresentamos para vocês aqui o Naldo Correia. Valeu rapaziada. Show de bola, obrigado pelo convite aí. Bora quebrar tudo. É isso aí. Bora dar o start nesse projeto, top demais. É uma honra aqui poder participar com vocês. A gente desenrolar um papo legal aqui. Seja bem-vindo. Pra gente, Valeu. seja bem-vindo aí. Pra gente é uma honra aí, Naldo. É isso aí. E eu sei, né, que a sua empresa, né? Você é o empresário dono da Escola de Resiliência. Isso aí. E a gente ficou muito curioso, assim, com esse nome, assim, né? Porque eu vejo a galera, até a gente que é tatuador, né, Mancha? A gente tatua muito isso. E às vezes cada pessoa tem um entendimento o que é resiliência, né, irmão? E aí a gente queria saber, assim, com curiosidade, o porquê resiliência para você, assim, na sua empresa. É isso aí. E você dá um norte para aquele que está lá em casa agora assistindo, saber entender um pouquinho mais sobre esse assunto. Show de bola. Cara, pra mim a resiliência, ela foi essencial na minha vida para vencer várias coisas, né? A gente que sabe um pouquinho um da história do outro aqui, sabe que veio da quebrada, sabe como que foi difícil as coisas acontecerem. Eu nasci e cresci na comunidade, então tive que ser muito resiliente para me tornar quem eu me tornei hoje. E resiliência para mim, ela tem vários significados e várias vertentes. De praxe, a gente vai falar que é aquele negócio do cara conseguir superar as dificuldades da vida dele a cada uma que vai passando, né? Resiliência, a base é essa, né? Você conseguir se reinventar, é você conseguir superar os seus desafios. Só que a resiliência, para mim, ela acontece primeiro em vencer todos os obstáculos do meu passado, que eram as limitações financeiras da família e por aí vai, né? Cada um tem um pouquinho de história em relação a isso. E a Escola da Resiliência, ela é uma empresa e uma escola que surgiu para que eu pudesse gerar uma transformação na vida das pessoas com base na mesma transformação que aconteceu na minha vida. Um moleque simples, que tinha tudo para dar errado, que ia provavelmente virar estatística, conseguiu se reerguer, conseguiu sair lá da favelinha da Praia Grande, lá do bairro humilde da Praia Grande, litoral paulista, conseguir morar em São Paulo, viajar o mundo, conseguir aí estar nos palcos da vida. Então a Escola da Resiliência, ela quer ajudar as pessoas, é um instituto de desenvolvimento humano que quer ajudar as pessoas a melhorarem de vida. Eu acho muito louco isso, né? Porque hoje em dia o que a gente mais vê, assim, as pessoas a gente já nasce, tipo, praticamente com um chip instalado na gente, né? E pra gente conseguir se libertar disso, assim, às vezes é muito difícil, né? Porque a gente já vem naquela corrente familiar, né? Que você nasce e cresce com aquele tipo de crenças, de vivências, e aquilo acaba se instalando dentro de você, e você acha que aquilo é uma coisa que você vai viver para sempre, e vai ser sempre aquilo que você está vendo mais próximo de você, né? Isso que às vezes acontece muito nas ruas, aí nas comunidades, você ter que ser aquilo que está do seu lado, e não poder ser algo que tipo, você enxerga tão distante, né? Que é às vezes poder ter uma empresa e não ser um empregado, você ser um artista e não o telespectador, né? Isso que eu acho muito interessante de pessoas que são como você, assim, que eu vejo elas trazendo uma autoestima e uma visão diferenciada para as pessoas, para que elas possam alcançar algo que elas não conseguem nem imaginar, né? Tipo, na vida delas, assim. Quando você vem de um bairro muito humilde, você vem de uma história que a gente considera aí como uma história bem limitada, né? A gente sabe o quanto é difícil chegar até aqui. E realmente, tanto a mídia quanto a sociedade em si está acostumada a grande parte das pessoas, né? A maioria das pessoas, elas estão acostumadas a viver uma vida simples e não tem ambição. E não a ambição negativa de querer o que é do outro. Não, de querer algo melhor para tua vida, de querer dar uma condição melhor para teu filho, para tua filha, para tua mãe. A gente não está acostumado a ter isso, né? Por exemplo, não se ensina educação financeira, por exemplo, na escola. Sim. Não se ensina. Sim. Por quê? A gente vem de um sistema que doutrina as pessoas a serem futuros empregados.
A gente é acostumado desde pequeno a trabalhar para o sonho dos outros. Isso, né? Na verdade, né? A gente é Isso acostumado a que trabalhar para as os pessoas não outros. conseguem entender muitas vezes assim que tipo dentro da faculdade as pessoas vivem isso, né? Você vai ser doutrinado a trabalhar numa empresa, né? E aí as pessoas querem tipo, ó, você precisa fazer uma faculdade para você poder ter um bom emprego, né? Foi o que tipo eu aprendi tipo dentro de casa e graças a Deus com tempo e muita força de vontade e luta, às vezes tipo um sonho mesmo de querer alcançar foi maior, um sonho de querer alcançar algo mais distante assim, que cresceu dentro de mim, que me levou a tipo ter empresas, né? E hoje eu vivo algo que para mim antigamente era impossível, né? Então, eu vejo pessoas como você que conseguem viver isso, né? E fora disso, você consegue ajudar outras pessoas a viverem isso, né? Sim, sim. Então, eu acho muito interessante, assim, é com uma honra imensa, assim, que a gente recebe você aí, da hora. E não demais. somente isso, né? A importância de ver num ser humano como você, assim como nós, assim, de sair de onde você saiu, então a gente vê em você como um herói. Então, mostrar para os jovens de hoje em dia que o verdadeiro herói deles se encontra dentro de uma escola, de uma faculdade, pessoas como você, como a sua própria escola de resiliência, mostrar o que é e como pode ser feito o engajamento, o projeto de segmento na própria vida. A pessoa se reinventar, né? 24/48, que nunca é tarde de recomeçar e seguir adiante. Então, nós se reinventamos todo dia. Então, todo dia a gente conversa, a gente consegue ter essa sensibilidade um para o outro e se blindar e se municiar de coisas boas na nossa vida, como leitura, boas amizades, cultura. Então, a gente gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, qual o impacto disso na sua vida e para aquele que está assistindo lá em casa agora, nesse exato momento. Trazendo um pouquinho para o nosso papo, que a gente já conhece um pouquinho aí, até mesmo falando de rap, né? A gente fala um pouquinho, eu gosto de trazer de vez em quando, até nas minhas palestras, às vezes eu trago, quando me perguntam, cara, e aí, como é que foi a tua base, a tua parte de infância? Eu tenho aquela frase em mente dos Racionais, que eu sou aquele louco que não pode errar. Isso sempre bateu muito desde a minha época de moleque. Porque a gente é acostumado, as coisas não eram fáceis, então a gente teve que trabalhar muito forte para isso. Na minha infância, não tinha nenhuma regalia, a gente tinha o tênis que a gente comprava era uma vez por ano, bermuda que a gente comprava era só no Natal, que usava para poder passar o ano inteiro na escola. Eu comprava roupa uma vez por ano, né? Que era sempre no Natal. Sim. E no Réveillon, no máximo que a gente renovava era o chinelo, né? Porque aí você usava o chinelo para ir pra praia, para poder ver a queima de fogos, era o mesmo chinelo que você ia usar o ano inteiro. E se quebrasse era o quê? Um preguinho ali e bora. E se perdesse o chinelo, era o cacete comia solto. Então, a minha infância ela foi muito rígida e eu agradeço muito a Deus por ter sido assim, cara. Porque se meus pais não tivessem segurado essa onda e realmente dado uns tapas assim quando fosse necessário, provavelmente eu não estaria aqui batendo esse papo com vocês. Então eu agradeço muito, muito, muito pela infância que eu tive. E agradeço de que forma? Pelo aprendizado. Então eu aprendi muito a dar valor às coisas por conta da minha infância, por conta de ser tudo regrado, de nada ser fácil. É muito filosófico eu virar e falar assim, todo mundo tem um herói dentro de você, você precisa aflorar o herói. Nossa. Cara, vai falar isso pra um cara que acorda cedão, que pega o metrô lotado, que pega 2 conduções. Tá sofrendo, né, que herói que o cara vai aflorar? Não tem, cara, não tem, não é tão simples assim. Coringa, né, mano? Eu vou pelo oposto, eu vou pela rebeldia. Eu vou contra tudo isso. Na verdade, mas acontece, né, irmão? Isso é verdade. Se você sem hipocrisia, né, irmão? Na verdade, se você vai falar isso para uma pessoa que tá passando uma série de dificuldades, ela vai virar para você, cara, ela fala: "Não, eu quero que tudo isso se exploda. Eu não tô nem aí. A culpa é do sistema, a culpa é do governo." Tudo bem, por parte é culpa do governo, mas o mesmo governo que grandes amigos meus de infância tiveram, eu também tive. Sim. E agora o que diferenciou quem eu sou hoje para quem eles são hoje? Veja, eu não tô falando que eu sou melhor do que ninguém. Eu tô falando só que eu tive que, em um certo momento da minha vida, ter escolhas. Sim. E a primeira escolha que eu tive que ter foi, cara, você precisa começar a ter responsabilidades. E é muito louco falar isso porque as minhas responsabilidades começaram com 13 anos de idade.
Com 13 anos de idade, eu fui registrado, foi meu primeiro emprego, carteira assinada, registrada, e eu já ajudava em casa com a cesta básica e com R$ 50. Olha, que Então, muito louco. ter na época do responsabilidade Cruzeiro, na época do Cruzeiro. não, depois, pô, não sou tão velho assim não. Depois. Então, cara, eu fui menor aprendiz. Né? Eu comecei a trabalhar como menor aprendiz, então você era registrado, 50% do teu salário ia para a instituição, 50% vinha para você, e dos meus 50% eu dava um pouquinho em casa, e eu dava um pouquinho em casa não por obrigação, porque os meus pais não cobravam, eles queriam colocar em mim aquela questão, cara, se ele dá é porque ele tá se sentindo responsável, então ele vai dar valor a isso. E aí eu comecei a dar R$ 50 em casa, uma cesta básica que eu ganhava dessa empresa, e eu tinha meu dinheirinho. Ter essa responsabilidade cedo fez com que eu começasse a me livrar do quê? Do caminho ruim. Era o caminho de drogas, bandidagem, porque tudo isso era muito acessível, né? Sim. Eu morava a 1 quilômetro da Cardés, que foi por muitos anos um dos presídios mais perigosos da Baixada Santista. Sim. Morava a 1 quilômetro. Sim. Quando tinha fuga lá, o ladrão passava na frente, assim, ó, correndo. Bandidagem correndo assim. E a gente se escondia em casa porque quem estivesse na rua ia tomar pau, né? Sim. Já sabia qual que era a lei. Sim. Agora, assumir responsabilidade cedo foi uma coisa que me afastou muito porque eu não tinha tempo para colocar a cabeça no que era ruim, né? Aí eu fico vendo hoje em dia a molecada, né? Não, que meu pai quer que eu trabalhe cedo. E aí vai ver o cara tá com 18 anos. Não, que eu tenho que estudar. Aí fica difícil, né? Aí fica complicado, cara. É uma coisa que a gente fala muito hoje, né? Que os tempos difíceis criaram homens fortes. Isso, E os tempos fáceis que estão acontecendo agora... homens fracos, né? Fracos, cara. Fracos demais, né? Fracos E demais. é difícil até pra gente que passou por esse processo, assim, às vezes conviver no meio deles, né? Porque se torna tudo de forma fútil, né? E ninguém dá valor a nada, qualquer coisa você, tipo, não quero mais e sai fora, começa um projeto, não termina, né? Real. Então, para conviver com pessoas que, tipo, às vezes não tem uma opinião formada ali, para ter um segmento que vá construir algo concreto, sólido ali, é difícil você conviver, né? E você começa a se sentir mal com isso também, né? A gente que teve um convívio diferente na infância e teve dificuldades para conquistar as coisas, né? Estar onde que a gente está hoje, acaba se tornando difícil você conviver com quem não liga para nada, que tem tudo fácil. Então, a gente tem que ter uma sabedoria a mais fora do que a gente passou para saber lidar, porque a vida não acabou aqui, né? A gente tá chegando beirando os 40 aí, né? Mas eu pretendo viver pelo menos... Eu tenho 18. Mas eu pretendo viver pelo menos até os 100 anos, né? Se Deus permitir aí. Nessa Então mesma... não vivemos nem metade da vida ainda. Então, a gente tem que saber lidar com novos tempos e a gente tem que se reciclar, né, irmão? Tem que nascer de novo. Assim, não vai muito longe. Aqui, né? Não vai muito longe. Lembra que a gente estava conversando sobre o teu funcionário lá, o barbeiro, que o cara quer trabalhar só quando quer, que o cara não tem apego. Pra você. Pega a visão. Pega pra você. Cara, é assim, e assim, não é que os caras estão errados. Sim. Não é, eu não vou, eu tenho pessoas que vêm trabalhar na minha empresa que eu contrato, hoje eu só contrato o MEI, cara. Eu não tenho um funcionário hoje que ele é CLT. Eu contrato o MEI, eu faço contrato de trabalho. Todos ganham por produção. Vamos fazer uma parceria? Vamos, aqui, ó, cadê o teu MEI? Não tenho. Cara, vai lá e faz uma MEI, você vai pagar R$70 por mês, você vai começar a ser empreendedor, se quiser trabalhar comigo. Então eu faço contrato de trabalho. Se o cara me entrega o que ele promete, eu pago. Se ele não me entregar, eu não pago. Não tem essa de trabalhar 30 dias comigo e depois eu vejo o seu resultado. Não tem. Por quê? Porque eu sei que hoje em dia não funciona, cara. Você coloca o cara CLT, ele tem que trabalhar aquela hora por dia, ele vai trabalhar aquela hora por dia. Ele tem que te entregar isso aqui, ele vai te entregar isso aqui. O cara não se move mais para fazer outra coisa. Naldo, mas os caras eles têm que ser igual nós somos que fomos criados lá atrás. Esquece, cara. Não vai ser nunca, né? Mudou. Nunca será. Eu não posso virar para minha filha, eu tenho uma filha de 13 anos, eu não posso virar para minha filha e querer criar minha filha da mesma forma com que eu fui criado. Isso não se adapta ao mundo de hoje. Só que eu tenho que trazer para ela o quê? Olha, papai foi criado assim e funcionou. Tá? Funcionou. Esses dias a minha filha começou a empreender lá, tá vendendo pulseirinha. Aí falou, pai, como é que eu monto um Instagram para vender minhas pulseirinhas por lá? Aí eu tô já dando um apoio. Por quê? Eu tô mostrando
por exemplo. E até nesse meio assim, tipo, por mais que ela queira empreender, é até difícil, né? Você, tipo, permitir quantos anos ela tem? 13. 13 anos, ter um Instagram hoje também é perigoso, né? Tipo, a Total, informação demais, total, né? total. Então, às vezes, você quer, tipo, ajudar e, ao mesmo tempo, a gente tem que tomar cuidado para não atrapalhar também, né? Sim. E aí fica naquela corda bamba, assim, de você permitir algo que ainda não está preparado, né? É uma faca de dois gumes, né? Sim. Isso que o Davi está falando é muito importante. Acho que o pessoal de hoje não sabe a importância de um computador, que é um computador hoje em dia na nossa mão. Sim. E é exatamente isso, a faca de dois gumes. Você pode usar para o bem e para o mal. Então você pode pesquisar, você pode montar todo o seu empreendedorismo para ela, de pulseira, no caso ela mesmo, Sim. sendo orientada por um ótimo pai, por um cara que já passou por coisas que você já passou e superou e cresceu, e continua crescendo muito, né? E é o que a gente faz na nossa vida hoje em dia, tanto eu como o Davi. A gente pensa muito nisso, quais ferramentas, como usar. Então, às vezes as pessoas veem a gente no celular, acham que a gente está ali, tipo, aleatoriamente e tal. Então, ou tá fazendo orçamento, ou tá montando um projeto, ou a gente está mandando uma coisa para alimentar o cérebro do outro. Sim. Então, é exatamente isso, fortalecimento, né? Uhum. E existem dois problemas na minha visão. Tem o problema dessa nova geração e também tem o problema da nossa geração. Qual que é o problema da nossa geração? A gente não teve nada. Então, principalmente a gente vê alguns colegas aí que nunca teve nada, aí quando tem um pouquinho já começa a destratar o outro, já começa a torrar tudo, já começa a achar que é acima das pessoas. Então a gente tem outro problema. A nossa geração, ela nasceu e cresceu quebrada. Hoje que a galera tá assim, tá começando a entender que precisa investir em autoconhecimento, precisa ter pessoas boas do teu lado, precisa trocar o ambiente. Tem uma coisa que a gente fala muito dentro do mundo digital, que é a ambiência, né? A gente mesmo né? vive isso, né? É. Que você tá falando. Então, tem uma coisa que a gente fala muito que é a ambiência, né? Que é o ambiente onde você está, ele está intimamente ligado ao resultado que você tem na sua vida hoje. Cara, se você tivesse continuado vivendo nos mesmos ambientes que você vivia com 17 anos, você teria 2 estúdios de tatuagem? Ou não estaria aqui? Não estaria, tá vendo? Já pensou, não estaria nem aqui. Sim. Ou não estaria aqui? Pois é, Então, cara. Exatamente a gente brinca, mas isso é daí, sério né? mesmo. Essa importância. E a é gente grande. tem que... pensando nisso, né? Na verdade, que eu queria entrar no assunto com você, assim, do que realmente, tipo, o que foi que mudou a sua história, tá ligado? Top. Tá. Então, legal que você tocou nesse assunto pra gente poder já se aprofundar assim, né? Tipo, a gente soube aí que você falou que você veio de um lugar muito difícil, né? Você teve muitas lutas na sua vida, mas o que foi que, na verdade mesmo, você falou assim, meu, agora é a hora, porque eu tive que arrumar meu chinelo, eu tive com 13 anos dar minha parte lá, mas agora eu não quero mais pagar minhas contas, eu quero ganhar dinheiro de verdade e eu quero mudar minha história, assim. O que foi que você, virada tipo, de chave, né? aquela virada de chave na sua vida, assim, ó? Uhum. Ó, Top. tudo que aconteceu dentro da minha vida teve várias etapas, assim, né? A minha primeira grande virada de chave, eu lembro, assim, é muito louco a lembrança, que a primeira virada de chave em relação a de que o trabalho devolve, que é mais ou menos assim. Quando eu fiz 9 anos de idade, no mesmo dia eu pedi pro meu pai, me dá 10 reais. Tinha 9 anos de idade. Meu pai falou assim, ó, te dou, mas você vai ter que vir comigo. Tá bom. Aí eu fui com meu pai, aí chegou lá, meu pai é pedreiro. Chegou lá na obra e falou assim, vou te dar os 10 reais de aniversário. Você precisa carregar essas caixas de piso e colocar ali dentro, você vai ter os 10 reais. Criança, eu falei, fechou. Catei todas as caixas de piso e coloquei lá, ganhei 10 reais. Aí meu pai me deu 10 reais. Cara, eu lembro até hoje isso, tão louco que ficou. Isso é uma aula financeira, hein? Aí eu falei, pô, beleza, o que eu comecei a fazer, cara? Olha só que coisa louca. E meu pai tem a 4ª série. É pra tu ver que coisa louca, meu pai tem a 4ª série. Então, não tinha instrução nenhuma financeira para poder falar alguma coisa. Nesse momento, o que aconteceu na minha cabeça? Cara, se eu trabalho, eu ganho. Beleza. O que eu comecei a fazer? Eu andava pela rua de casa e lá antigamente tinha um esgoto a céu aberto e eles estavam asfaltando ainda. Então eu via, colocava as manilhas lá, os tubos, né? Que a gente ficava brincando de esconde-esconde no meio e pega nos tubos. As casas começavam a ter aterro na frente ou material de construção. O que eu comecei a fazer na rua de casa? Eu juntei mais 3 amigos, a gente ficava batendo na porta das casas e perguntando, posso colocar pra dentro?
Aí o que os caras Tá falavam? empreendendo o bichão já, hein? O que os caras falavam? E era muito louco. Pegou a Absorveu. mensagem. Não, e era muito louco. Eles falavam, Absorveu. pode. Aí, quanto vocês querem? Eu tinha qual padrão? R$10. 10 Às reais. vezes, cara, a gente carregava um negócio assim, ó. Um caminhão de aterro. Uma pilha. Era R$10. Era R$10. No Com o meu tempo caso, você vai aprender a cobrar, né? Você vai No falar meu- assim, meu, hoje tá muito cansado. Será Não, que ele eu fez- consigo, Será que eu consigo? cobrar É. um pouquinho mais ele caro? fez eu voltar na minha infância agora. No meu Muito caso louco, era né? o doce de amendoim. Minha mãe chegava e falava assim, ó, o quintal tá bagunçado, 7 filhos. Se vocês arrumar o quintal, quando eu voltar, eu prometo que eu vou trazer um doce de amendoim. Aí aquele... A recompensa. A recompensa. Não era nem os 10 reais. Aí a gente falava, e todo mundo já pensava, vamos arrumar que a mãe vai dar um agrado. É muito louco esse mecanismo e funciona, né? Funciona. Que é o sistema de recompensa. E voltando isso pra vida de hoje, é basicamente o quê? Cara, você não tem que dar nada pros seus filhos de mão beijada. Não. Naldo, mal, mas, né? Naldo, mas você tá condicionando. Cara, eu tô condicionando do jeito que eu fui criado e deu certo pra mim. Comodismo. Eu não posso virar aqui pra, vou chegar aqui nas redes sociais e vou falar que tem que ser desse jeito. Cara, pra mim tem que ser desse jeito porque pra mim funcionou. Se pra você tá funcionando de outra forma, segue forma, né? segue o teu rumo, segue o teu plano. Esse foi o meu primeiro sistema de recompensa. O que eu comecei a fazer, cara? Comecei a ir catar latinha na praia, escondido da minha mãe, porque ela falava que quem catava latinha era porque tava passando fome. Eu ia catar latinha na praia pra poder ganhar dinheiro, pra poder jogar fliperama. Eu ia juntar cobre. A gente pegava esses motor de geladeira, motor de máquina de lavar, ventilador, queimava e vendia cobre. Aí fui vender garrafa, aí vendia garrafa de 51, que dava mais grana. Trocava a garrafa de 51 por maçã do amor, quando passava lembra das antigas? Rapaz. Fiz muito isso, tudo sistema de recompensa. Passou-se vários anos, comecei a trabalhar e tudo mais. Quando eu tive meu primeiro emprego, que eu comecei a ajudar financeiramente em casa, eu comecei a me sentir mais adulto, mais o homem da casa. Certo. Porque sou eu e minha irmã. Minha irmã é 10 anos mais velha que eu. Então meu pai criava a gente assim, esse aqui é o meu herdeiro. Falava, não, esse aqui é o herdeiro, esse aqui é o herdeiro. Licença pra te fazer uma pergunta. Eu Vai vi que que vai. você cita várias vezes seu pai, assim, tipo... E a sua mãe? Como que foi? Tipo, Cara, minha mãe... acho que você deve ter uma ligação bem forte com o seu pai, assim, que eu vejo que você... Cara, pior que eu tenho assim, mais ligação com a minha mãe. Porque o meu pai tive ligação... Assim, o meu pai nunca foi uma pessoa fácil de lidar, por conta de ele ser alcoólatra. Então ele nunca foi uma pessoa fácil de lidar. Ele era a pessoa que colocava a gente pra trabalhar. Sim. E tudo pra ele era assim, quer, Operacional, vai né? trabalhar, quer, vai trabalhar, tudo tem que ser suado, tudo tem... Meu pai sempre era isso. Foi Se o que ele viveu, né? Foi o que ele viveu. O pedreiro veio lá da Bahia há 50 anos atrás, nada foi fácil. Então meu pai era tudo na base do trabalho. A minha mãe, ela já forçava muito a questão de ter que estudar. Tem que estudar. Mas a minha mãe, em relação à resiliência, quando você fala a palavra resiliência, veio pra mim a minha mãe. Legal, hein? Por quê? Ela sustentou a família inteira, ela pegava todos os altos e baixos do meu pai, que meu pai chegava bêbado em casa e queria bater nela, queria bater na gente. Ele só precisava desse motivo, né? Então, por conta do alcoolismo, o que aconteceu? Ela tinha que dar a resiliência. Fazer o meio termo ali pra... Fazia o meio termo. Minha mãe nunca foi de abaixar a cabeça. Sim. Então, às vezes, meu pai, não, que tem que sair de casa. Ela dava cadeirada, ela não tava nem aí. Ela não tava nem aí, nunca baixou a bola. Mas ela é aquela pessoa que fala assim, não, ó, ele tá bêbado. Cara, alivia, tal. E sempre colocando a gente na linha em relação à disciplina. Sim. Eu não conheço outra mulher mais forte no mundo a não ser minha mãe, cara. Ela teve Cara, toda a sensibilidade de Lidar com os dois lados, né? balancear, né? Balancear. Então, eu tenho muito isso, tipo, dentro de casa também, né? Com todas as coisas que aconteceu na minha vida, com o tempo a gente vai poder ir falando aí, o pessoal Sim, conhecer um sim. pouco mais, né? Que hoje a gente tá aqui para falar de você, mas eu senti muito isso, tipo, dentro de casa, assim, com a minha mãe. Ela nunca, tipo, falou assim, seu pai foi o filho da puta, ele fez isso, fez aquilo. Não, seu pai ficou doente, ele passou por uns problemas que ele não tá sabendo lidar e tal. Então, tipo, uma coisa que eu senti de muita força, assim, dentro de casa, assim, de exemplo mesmo da minha mãe, foi que, tipo, nunca apontar nada para ninguém, né? Ver o seu lado, tentar entender o outro e continuar caminhando e fazer com que as coisas ficassem, tipo, bem, assim, dentro de casa. Sim, Inteligentíssima. Sim, é. E é pra você ver, cara, minha mãe sempre foi muito nessa pegada. Minha mãe nunca se fez de vítima. Coitadinha de mim, que meu marido é alcoólatra, que não sei o que. Nunca, cara, nunca. E ela nunca deixou ninguém lá da rua interferir em nada dentro de casa. Ela, não, pode deixar que os meus problemas eu resolvo. Meu filho fez coisa errada? Eu resolvo. Meu marido que tá no bar aí, que não consegue vir pra casa? Eu resolvo.
Ela nunca deixou ninguém, assim, resolver os problemas dela e ela se fazer de vítima, sabe? Ela sempre correu Isso atrás. é top, né? O maior dos exemplos, né? E aí Acaba esses sendo. exemplos fez com que eu fizesse o quê? Toda vez que eu tenho um problema, cara, eu vou correr atrás de resolver. Eu não fico assim, pô, mas tive um problema aqui com o Davi. Bom, o Davi é foda também, né, cara? Caramba, vacilão. Não, eu falo, cara, tive um problema com o Davi? Tá, responsabilidade minha. Vamos lá, o que eu tenho que correr atrás da bola aqui pra poder resolver? Vou correr atrás, vou resolver e pronto. Isso aí é muito da minha mãe. Isso é uma coisa que é muito importante, assim, as pessoas, que eu acredito que acontece muito hoje, né? A pessoa não tem um problema, então ela vai e cria um problema para falar que está passando por um problema, né? Você consegue enxergar isso que acontece hoje? E então, tipo assim, em vez das pessoas solucionarem problemas, né? Elas acabam sendo causadoras de problema. Tunando, né? Com os jovens hoje, eu vejo isso, né? O que eu vejo, uma coisa que acontece muito, e que eu falo bastante até nas minhas palestras, é a terceirização de culpa. Sim. É muito mais fácil eu colocar culpa em você porque não tem peso pra mim. Sim. Então, ao invés de eu pegar e assumir, tem Terceiriza. muitos livros que falam sobre autorresponsabilidade e tal, mas é basicamente assim, cara, se você tem um problema, vai lá e resolve. Agora, as pessoas resolvem terceirizar a culpa porque aí fica pra você. Fica mais leve, né? Fica mais Cômodo, leve. né? Fica mais leve, tipo assim, eu sei que eu tenho um problema aqui que parte é minha culpa, mas eu vou pegar tudo que não é minha culpa e vou falar assim, não, mas também, pô, é ele que fez essa parada aí pra mim, pô, também mó vacilão, né, pô, a gente se comprometeu, o cara não apareceu, isso aí, cara, é um problema seu. Se você tem um problema e você vai lá e busca resolver, cara, é muito mais rápido do que você ficar jogando pro outro. A solução pra mim, ela vem muito mais rápido. Aí a gente fala muito sobre a questão da autorresponsabilidade, que é você assumir aí Eu mesmo quando os BO, né? Assume teus BO. Quando eu comecei recomeça, né? a empreender, eu comecei a meio que, tipo, querer assumir a culpa, assim, pra mim, né? Não, tipo, que eu vou ficar dando de coitado também, mas eu falava assim, vou assumir a culpa e vou resolver. Por quê? Porque, às vezes, você precisa, tipo, do funcionário, o funcionário falha. Então, você não precisa ficar, pô, por que tá falhando? Aí você começa eu colocando a culpa em mim, falo, como que eu faço para ele não falhar mais, entendeu? E aí eu começo a lapidar dessa forma. Quando eu comecei a agir assim, assumir a culpa, tanto a minha, né, e tipo, um pouco, não totalmente, né, mas um pouco a dos outros, para que as coisas consigam ser feitas dentro da empresa, eu consegui, tipo, ter um crescimento muito grande pessoal, assim, parar de, tipo, passar para os outros, tanto a minha, e assumir um pouco a dos outros, para com que as coisas aconteçam com mais facilidade, assim, dentro da empresa e as coisas não parem, né, o funcionamento. E aí, com isso, eu consegui, tipo, me levantando cada vez mais pessoalmente mesmo, se assim. reinventar, né? Não... Mas eu acho que isso aí é que nem ele tá falando, né? Acho que é mais que a gente foi prensado, né? O carvão prensado, tudo que a gente passou na vida, nos fazer, nos tornar diamante hoje. Então, isso aí. Eu acho que dentro desse contexto, acho que o jovem ele fica meio travado, né? A nossa área mesmo, essa palavra a gente utiliza muito, né, Davi? Principalmente a mulherada tatua muito resiliência e tal, mas leva por um sentido só. Não sabe a grandeza e o quanto ela abrange milhares de contextos e coisas dentro dela. E isso que você faz é de uma sumária importância dentro da vida de cada um, aquele que vai estar te assistindo agora. E para nós, assim, é muito top aprender com você também e a importância de quanto essa palavra tem a ver dentro da minha vida do Davi também. Sim, Isso é verdade. top. Sim. Uma coisa que você falou, que você me perguntou, que para completar aí a questão da jornada, uma coisa que sempre me ajudou muito e que me faz virar a chave toda hora, é reconhecer a minha história, cara. É reconhecer a minha história. Algumas pessoas, quando a gente fala assim, reconhecer a sua história, mas então quer dizer que você tem que sempre ficar apegado aonde você nasceu e cresceu. Cara, são coisas diferentes. Mas o que importa é você saber de onde você veio, cara. Ó, eu vim daqui. Exatamente. Cara, que a eu gente sempre vim conversa, daqui. né, William? É tipo assim, ó, eu vim daqui, ó. Daqui eu vim. Tudo bem, aonde eu estou hoje não é aonde vai me levar pro próximo nível. Tem que buscar coisas novas, buscar melhorar. Mas, cara, reconhecer a sua história é extremamente necessário. Eu fiz psicanálise também e sou formado em terapeuta também, né? Em terapias, e sou psicanalista. Por quê? Eu fui começar a buscar de onde que estavam os meus BOs. Aonde que estavam as coisas na minha cabeça que me travavam tanto.
Que eu tinha vários altos e baixos. Uma hora eu tava bem pra caramba, daqui a pouco afundava em dívida. Outra hora eu tava bem pra caramba, daqui a pouco afundava de novo. Tava bem pra caramba na saúde física, afundava de novo. Então, eu tive que buscar fontes pra poder entender de onde que vinha os meus problemas. E a maioria dos meus problemas vinham de onde? Da minha adolescência. Traumas da adolescência que eu colocava o quê? Culpa nos meus pais. Eu falava assim, eu tô assim na minha vida porque meus pais não me deram uma oportunidade de ter uma faculdade legal. Eu tô assim na minha vida porque meus pais não davam nenhum estudo pra gente, não davam nenhuma oportunidade, eu não tinha roupa nova, eu sofri. Eu por muito tempo fiquei assim. Eu só não externava. Acho muito interessante você falar isso, porque isso é uma coisa que, tipo, as pessoas vivem muito isso hoje, né? E eu acho da hora, eu não quero nem, tipo... Eu quis colocar como que é interessante mesmo, eu não quero nem que você pare de falar, tá ligado? Não, tranquilo, eu acho muito louco, porque a molecada, tá vivendo isso com força, tá ligado? Sim. E é difícil você... conseguir fazer eles entenderem, tá ligado? Que não depende, tipo, da onde que você tava. A gente tem que olhar, tipo, você tem que olhar, pô, você nasceu aqui, hoje você está aqui, pra onde você quer ir? O que que você precisa fazer para chegar onde você quer estar? O que que você sonha? Eu falo assim, tipo, um cara fala assim para mim, eu ouvi uma reportagem, um cara falando assim, pô, você gostaria de ter uma Ferrari? Aí o cara fala assim, eu gostaria. Eu falei, aí o cara pergunta para ele assim, aí quanto custa uma exatamente? Ele fala, não sei. Ele falou, então você não quer, irmão. Entendeu? Como você quer ir para lá se você nem sabe quanto custa? Como você quer ter uma Ferrari se você não sabe quanto custa? Você não sabe o caminho que você tem que trilhar, quanto que você vai ter que pagar de PVA, IPT, de imposto, né? Para ter uma, quanto você vai gastar de gasolina, entendeu? Você já sabe todos os custos. Você, tipo assim, tem como você montar uma trajetória de trabalho, de juntando um dinheiro para você ter uma. Então, a partir do momento que você fala que você quer ser alguma coisa, que você quer ter, né? Então você precisa planejar aquilo e saber o que você precisa fazer. Enquanto você não fez isso, também, você realmente não quer, né? Você tá falando da boca para fora que você quer. E é muito louco isso aí que o Davi tá falando, que acho que o mundo de hoje, da juventude de hoje, cria um estereótipo. Então, Naldo Corrêa. Então, tipo, é fácil te julgar hoje, mas não sabe dos traumas que você passou na sua infância. Então, acha que você não pode ter. Então, hoje, o que eu vejo, assim, que a gente conversa muito, eu e o Davi, é você estar onde você está e se impor. Eu sou isso aqui, ó, ele é isso aqui, o cara tatuado, o cara tem estilo. Então, se impor, postura. Então, se achar. Que nem você demorou, que eu entendi, é isso. Você demorou um tempo para se achar, fez psicanálise, teve um autoestudo, e isso é importante, é muito importante você falar isso. Para quem está lá vendo, ver que é uma ajuda, as pessoas precisam de ajuda. Claro. E a sua empresa faz isso, de uma forma top. É isso que a gente quer mostrar para o pessoal lá ver. Que tem forma, sim, de fazer uma reconstrução, primeiramente mental, física e do seu meio social. E isso é legal. É o que o Davi, a gente conversa muito. Então você pode ter o que você quiser, uma Ferrari, um jato, e ou na mente vai ter. Porque se depender do chip, né? Mas aí o que você está fazendo para isso, então. né? Você tem que quebrar o chip, né? Implantado pelo sistema, né? E agir de forma diferente, concluiu. Você quer ser como o cara que tem um programa de televisão? Pô, haja como um, né? Não adianta você agir como o cara que está sentado no sofá assistindo e querer ser o cara que está na tela. Mas é muito louco, Davi, porque mais de 95% das pessoas nasceram para ser coadjuvantes, cara. Sim. Por que a riqueza do mundo está em menos de 5% da população? As maiores riquezas do mundo. A gente falou isso hoje. Porque são poucos que estão aqui para fazer a diferença. Para vir aqui, sentar... Aqui, ó, independente do que aconteça, vocês vieram aqui, não, vamos gravar, vamos fazer acontecer. Cara, isso é menos de 5%. O restante vai, cara, inevitavelmente só vai estar nessa vida para aplaudir o sucesso dos outros. Por isso que é difícil empreender, por isso que é difícil você ter sucesso. Cara, não é simples, não é tão fácil. O negócio tem que ser batalhado mesmo, até porque é para você dar valor. Só que as pessoas estão tão acostumadas a julgar os outros que elas ficam com medo
de estar na posição de serem julgadas, porque elas já sabem. Se eu atiro uma pedra em você, eu sei como é que é atirar a pedra e eu sei qual que é essa energia. Então eu não quero estar na sua posição porque eu vou ficar pensando, cara, se eu estiver na posição dele, quantas pessoas vão estar sendo o Naldo, o atirador de pedras? E as pessoas têm medo. Por isso que vão ficar com a vidinha de fotossíntese. Nascer, crescer, se reproduzir e morrer. A maioria vai ser isso aí. A maioria vai ser isso aí, cara. Hoje é muito louco e é tipo com muita alegria, né? Que eu falei, mano, tem que ser o Naldão pra estar nessa com a gente. É a primeira aí, chegando com os dois pela porta, mano. Muito louco, hein? Você sempre falava, ele falava, eu tenho um amigo, você tem que conhecer. Deixa eu mostrar um vídeo dele. Ele mostrava. Caramba. Tipo... O cara falando um monte de coisa lá. Não, e no dia que ele foi lá... espírito mesmo, né? Estado de espírito, né? Você se sente seguro perto dele, porque ele é um cara tipo, que tem uma presença da hora e tipo um estado de espírito forte, mas um espírito, tipo, confiável, tá ligado? Você se sente bem assim. Sim. E, meu, top demais você estar aqui com a gente. As ideias estão, tipo, a milhão. E pra quem não sabe aí, né, tipo, tá assistindo a primeira vez, a gente aí, é o primeiro vídeo, aí a gente marcou vários. E, tipo, por alguma forma não deu certo. Não Tentamos várias vezes chamar pessoas aqui que, meu, chegamos a gravar vídeos fora daqui, né, tipo, em locais na rua e tal. Não deu certo. E o Naldão chegou aqui já, empurrando, falou, vamos gravar essa porra. Marcou, vamos pra cima. Eu lembro, a gente tava parado ali na frente, você, não, que tem que fazer. Eu falei, cara, irmão, não reinventa a roda, velho. Senta ali, fala meia dúzia de palavras, o que der, deu, o que não der, não deu. É isso, cara. Ó, a sociedade tá precisando de pessoas como a gente, cara. Legal. Que senta, vai lá e faz. Vai ter erro aqui? Vai ter coisa que eu vou falar que para algumas pessoas não vai fazer sentido? Vai. Sim. Cara, mas o que eu tô falando é a partir do momento que você se... Para pra ouvir? Para pra ouvir e se predispõe a falar a verdade, porque eu tô falando pra vocês é verdade. Foi o que aconteceu na minha vida. Então, cara, em alguma... Se o que eu tô falando aqui conseguir alcançar uma pessoa, eu já tô feliz pra caramba, cara. Tô feliz pra caramba. Isso é importante. E aquele negócio... Por que a gente que começa alguma coisa, a gente acaba, né, tendo um peso bastante assim, e é importante a gente ter essa ciência que é assim, cara, não desiste não, porque alguém pode estar se inspirando em você, entendeu? Sim, eu acredito. Principalmente porque... a gente que veio da quebrada, pô. Imagina se você desistir. Quantas pessoas não acompanham vocês nas redes sociais? Estão torcendo, que, cara, né, umas estão... Pô, cara, é o da visão lá, pô, cara. Caraca, onde o cara chegou. O cara tá ali, pô. Se você desiste, cara, é um... Sim, é um a muito menos louco. pra... É tipo assim, é mais uma pessoa que fala assim, puta, a gente nunca vai conseguir nada. né? Cara, por isso que a gente tem que mesmo meter as caras mesmo. Tem que meter as caras. É muito louco essa pauta que ele deu, inclusive deixando um gancho aqui pra agradecer todos aqueles que se inscreveram, né, Davi? Todos aqueles que comentaram. Amigos, parceiros, até pessoas que a gente não conhece, abraçou a causa. Foi um mês, né? Um mês. 1.260 inscritos, né? Sem ter gravado o vídeo ainda, né? Dois vídeos. A gente soltou 2 vídeos lá, mas a gente, tipo assim, meio que soltou um vídeo lá no estúdio, né? De tatuagem, que a gente tava trampando com o monstrão do CH lá, o WD, Consciência Humana. Consciência Humana. E a gente fez uma breve entrada, assim, tipo, minha galera apoiando, empurrou, tá ligado? A gente nem tinha feito isso que a gente tá fazendo aqui, tá ligado? Uma prévia, né? E a gente viu que com o tempo a gente foi criando trava, assim, tipo, querendo vir, assim, tipo, não sei se é receio do sucesso ou de alguma coisa que possa por vir. Medo de errar também. Medo de errar, querendo fazer algo perfeito e, tipo, meu... às vezes uma pessoa que trabalha, que você não percebe, tá ligado, irmão? O quanto é importante o trabalho que você faz, que às vezes você com 2 palavras, tá ligado? No momento certo de uma conversa ali, você solta ali e você destrava, tá ligado? A cabeça da pessoa. Você fala, não, para com isso, já tem que fazer o bagulho. É top, mas você nem fez um simples, você quer fazer, vamos logo, cara, tá louco? Vamos mandar marcha. Eu acho. E aí a gente tá aqui, tá ligado? Então, meu, muito foda, assim, e parabéns. Parabéns, isso mesmo. É louco. Eu acho que isso daí aconteceu muito com a gente, até no nosso estágio assim, de arte, falando a resiliência que foi usada para mim e para ele, que foi muito louco. Porque assim, a gente brinca muito que a gente é o yin yang, né? A gente fala muito pelo olhar, a gente se comunica muito assim. E às vezes as pessoas falam assim, você é irmão de tantas pessoas falar para nós mais de 10 anos. Você é irmão, a gente fala, a gente é irmão, né? Ele é um irmão branco ou um irmão pretinho. E sempre aprendendo um com o outro. Então, tipo, o primeiro cara a me apoiar no meio artístico da tatu foi ele. Eu tive outras pessoas, mas porém quem me tirava as dúvidas foi ele, sem querer.
E aí, depois de anos, tipo, e os primeiros estúdios de tatu eu grafitei. Eu não era do ramo. E eu olhava assim e falei, eu vou mexer com isso daí, esse negócio é meio doido, né? Aí ele, não sei o que tal, pá. E aí, depois de anos, a gente veio se reencontrar. Aí eu falei, caramba, tem que ser com o homem. E Show, show. é o lance que ele tá falando aqui. Da energia que você transmite. Quem tá em casa, não parece ser besteira, parece ser clichê, né? O que a gente tá falando. Pode soar como falsidade, ou não sei o que, mas você tem que conhecer o cara. Faça a questão de correr atrás das redes sociais dele, no Instagram. Pô, vai ser um prazer, cara. Tá E tendo na todo mundo empresa lá. dele, A porque gente uma vai energia... soltar aí, né? Vamos Isso. colocar embaixo aí o Instagram dele. Se você tem uma empresa que precisa de uma direção, né, para poder ter um desenvolvimento maior aí, pode contar com o Bichão, que ele é o cara. Tamo junto, é de tamo verdade, junto. é Tamo de junto. verdade. A energia transmitida aqui, tomara que o pessoal sinta lá em casa lá e se sintam confortado com toda a sua história aqui que está sendo dita hoje também. Tamo junto, tamo junto. E aí, tem mais alguma coisa aí ou vamos continuar? Eu acho que... Os internautas estão perguntando. Deixa eu ver aqui o que os Cadê caras o- estão perguntando aí. Nesse exato momento, ó. A gente, todo mundo sabe, né, que assim, é gravado aqui, né? A gente montou uma pautinha aqui, eu tô deixando aqui, mas pra ficar uma coisa bem natural pra gente conversar, pra mas não é ter isso aí nenhuma mesmo. trava, né? Tá tudo A certo. gente tá colocando as coisas assim. E a gente chamou ele pra conversar, assim, pra gente saber o que passa, né? Vamos usar nossa vinheta, o que passa na cabeça do Naldo, né? Chama. Então, vamos deixar o Bichão falar um pouquinho mais Bora. da finalização aí dos dias da vida e da luta dele aí. E vamos ouvir o cara e vamos perguntando aí em cima da conversa que a gente vai tendo, Bora. a gente vai tirando dúvidas E é muito aí. louco, tipo assim, eu tava prestando atenção, Davi, no nome dele. Eu acho que nem ele parou pra pensar, hein? Naldo Corrêa, a correia na engrenagem pra fazer girar o motor. E aí, Isso é coisa de rapper, né? Isso é coisa de rapper, né? Coisa de Isso é coisa batalha de... de rima. É, viu? batalha de rima, Bicho batalha de é rima, MC, né? e aí? Meteu Você já uma tinha- analogia. Você já parou Da pra hora, pensar né? nisso? Engraçado. Não, nunca parei pra pensar dessa forma, não. Mas é legal, né? Muito louco. Mas é legal, é legal. A Corrente, correia né? da engrenagem, né? Eu fiquei pensando, desde o dia eu fiquei... É nóis, é Muito nóis, é louco, né? nóis. Da hora. Tá, uma coisa que eu não concluí, que a gente tava falando, que é assim, ó, dentro do processo terapêutico, a gente sempre aconselha você a pelo menos a cada 6 meses voltar ao teu lugar de origem. Olha, Porque, que interessante, mano. Isso trabalha, para quem acredita, para quem trabalha o fundo terapêutico, existe a constelação familiar, que é assim, ó, muitas coisas que aconteceram e acontecem na tua vida hoje estão intimamente ligadas seu à sua passado. transgeracionalidade, que é o que? A tua árvore genealógica. Sim. É o pai, é o avô, é o bisavô, tudo isso tem uma conexão com você. E quando existe algum espaço lá atrás que não foi bem resolvido, um falecimento da noite pro dia de alguém, ou alguém da família cometeu suicídio, tudo isso abre lacunas na tua vida hoje que vão te atrapalhando. Quando você volta para as tuas origens, o local onde você passou principalmente a tua infância, energeticamente falando, e para quem acredita, as coisas elas começam a se encaixar. Você começa a ter lapsos de memória. Isso te ajuda a você reconhecer quem você é hoje, a dar valor a quem você é hoje, a dar valor à tua história, a falar, cara, eu saí daqui, é daqui que eu saí. Mas não é assim, poxa, vou lá, vou criticar. Por que muita gente tem problema com identidade? É porque a pessoa não reconhece de onde é a origem dela. Ela não reconhece, muitos têm vergonha de falar. Que interessante, Então é super né? importante isso. A gente, esses dias agora, né? O WD veio aqui, mais de 15 anos que eu não ia num show de rap, vou ser sincero, Eu tava né, irmão? pensando nisso, ó. E, tipo, você falou isso agora, a gente, tipo, o WD veio tatuar aqui com a gente, e aí ele convidou a gente pra ir num show lá em Santo André, né, esses dias. E a gente foi, chegou lá, eu não aguentei, cara. Eu, tipo, lembrei de várias histórias da gente quando eu era moleque. E até chorei lá, falei, caralho, mano, foi... Nós choramos, né? E foi muito Foi louco, muito até louco. ele se emocionou. Até ele viu a gente chorando e chorou no palco também, e, tipo, não por causa da gente, mas foi tudo uma energia, né, que correu ali Mas no cara, no você momento, fala né? Foi arrepia, é foda, real, cara. Você tem que voltar E aí, às tipo suas assim, origens. eu falei pro Mancha,
não tá sendo nada em vão, toda a luta que a gente tá passando, toda coisa que tá acontecendo, meu, vale a pena, porque hoje a gente é o que a gente sonhou lá atrás, tá ligado? Eu lembrei de tanta coisa, irmão, e a gente tem que agradecer a Deus, tá ligado? Porque a gente já viveu tanta coisa, e a gente tá aqui agora bem, com saúde, e tipo, meu, com várias portas se abrindo pra gente fazer tanta coisa, e, meu... Vamos agradecer, cara, porque a gente é vitorioso. É isso aí. E é muito louco. Muito louco. Esse gancho aí que você deu aí me lembrou uma outra entrevista também, que a gente, inclusive, comentamos uns dias atrás, que é do Brau, o Brau falando sobre isso. Do Mano Brau falando, quando eu tô me sentindo mal, tal, eu volto nas minhas origens. Aquela famosa frase, volta pra base. É isso. Isso. É isso, cara. Né? Perdeu o sentido, né? Perdeu a conexão, volta pra base. É isso aí. E ele fala sobre isso. Então... Sim. E é que nem o Davi tá falando, a importância, assim, dá um déjà vu, né? E família também, né, irmão? Nossa, a raiz, assim, de você, dar valor à família, assim, também é uma coisa que te traz... E às vezes as pessoas acham, assim, que, tipo, ou o Davi, assim, ou eu, ou você, por trabalhar demais, tá afastado de todo mundo. E na verdade a gente não tá afastado de ninguém, a gente já tá focado no trabalho. Você só tá focado só no teu progresso, cara. Vai ter um momento da tua vida que isso vai ter que ser necessário. Isso acontece muito com você, Naldo? Você fala pra direto, gente um pouquinho sobre isso aí. Direto. O que acontece muito comigo, cara? Eu tenho muitos projetos, tem muita... Cara, eu busco sempre estar em coisas novas, construindo coisas novas. E eu sou um cara muito ambicioso. Conforme foi passando o tempo, eu me tornei uma pessoa muito ambiciosa. Uma pessoa, cara, que eu não quero ver minha filha passar aperto. Eu não quero ver minha família passar aperto. Eu quero correr atrás da bola e dar tudo do melhor. Conforto, né? Conforto pra eles. Obviamente, eu não coloco isso acima da minha felicidade. Eu primeiro tenho que ser... Todos nós temos que ser egoístas ao ponto de... Primeiro a gente. Por que primeiro a gente? Porque se a gente não se resolver, irmão, exatamente, não adianta, a família não vai se resolver, cara. Né, caraca. Ó, é assim, ó, irmão, vai ter hora. Isso, é louco. É muito louco, porque vai ter. Mano, vai ter hora que você vai ter que dizer não pra tua família, cara. Vai ter hora que vai acontecer. E não é porque você não ama tua mãe, não ama teus irmãos, não ama tua família. É porque vai ter uma hora que se você não disser não pra eles, depois você não consegue dizer mais sims. Verdade, mano. Por exemplo, se eu não tivesse lá com os meus 21 anos de idade, metido louco aí, saído viajando estado de São Paulo, trabalhando por uma empresa onde eu trabalhava pra poder buscar coisas a mais, cara, eu não estaria aqui. Por muitos anos eu tive que dizer não, até mesmo, cara, e eu peço desculpas até pra minha mãe e pro meu pai, que são pessoas que eu devo a minha vida. Eu tive que dizer não porque se eu falasse sim naquele momento, eu não conseguiria depois correr atrás da bola pra eles pra depois melhorar alguma coisa. Então sim, você vai ter hora que você vai ter que dizer não. Aquele teu amigo que, cara, não é maldade dele que ele quer te levar pro buraco, mas não, cara, é só o modelo de vida dele. Você vai ter que dizer não pra ele. Sim. Vai chegar um certo... Irmão, me desculpa, cara, mas segue tua caminhada, porque eu vou seguir a minha pra cá. E não é que você não gosta do cara, é que vai ter hora que o teu ambiente e a tua mentalidade não vai acompanhar dele nem ele a tua. Verdade. E pra não perder a amizade e as coisas não acabar, cara, irmão, ó, hoje, melhor cara, não tô legal. Né? Se afasta, cara. A gente tava falando sobre isso hoje, sobre um estudo, eu não vou recordar agora, que a gente tava comentando, e eu achei que foi mais uma chavinha virada assim, que eu não sabia sobre exercitar suas células do cérebro, do seu neurônio, ele consegue criar um bloqueio durante 60 dias, eu acho, né, Davi? A gente estava estudando sobre hoje, acho que era 60 dias ou 65 dias. O esforço, né? O esforço de você... mudar a rotina. Mudar coisas... como que fala? Seu hábito diário, né? Amizades tóxicas, ambientes tóxicos, hábitos, que nem o Davi tá falando, e você fala, não, peraí, até eu mesmo tô errando aqui. Então eu tenho que me blindar, e isso seu cérebro acaba criando uma camada protetiva numa célula neurótica do próprio cérebro. Te impede, né? Fazer o esforço de acordar às 5 horas da manhã. Lembrei, de beta você evolui para alfa. Para alfa. Muito louco isso. Doideira. Doideira. Não sei se você estudou sobre. Cara, exatamente sobre isso não. Eu sei das construções. Mas isso é uma coisa hábitos. Que naturalmente você sabe. Pô, você vai começar a ir pra academia, por exemplo. Mano, nas primeiras semanas é foda. Então você vai ter que fazer o quê? Aquele esforço, tipo, na garra, porque seu corpo não vai querer ir. Mas depois que você entra, tipo, no fluxo, você já, tipo, vai normal. Você não vai ficar, tipo...
puta, eu tenho que ir pra academia. Não, você vai até sentir falta. Vai ser um hábito que você vai sentir falta, né? Cara, como que eu faço o processo de mudança de qualquer coisa na minha vida? Eu mudo 3 coisas quando eu vou fazer o processo de mudança. E talvez vocês já até tenham visto eu falar disso em algum vídeo. 3 coisas eu mudo. Eu quero mudar alguma coisa na minha vida. Eu começo mudando 3 coisas. Primeiro, o ambiente que eu tô. Isso é importantíssimo. Depois eu mudo pessoas. Isso aí depois eu mudo comportamentos. Quando você, cara, quer resolver qualquer problema na tua vida, muda o ambiente. Muda o ambiente, cara. Sim. Muda o ambiente. Eu quero entrar na linha em relação à minha forma física. Para de frequentar barzinho de final de semana, roda de samba ou churrascada e vai treinar. Cara, muito louco isso Cara, aí. Vai pro muda o parque, ambiente, né? Pra você muda o ver todo ambiente. mundo correndo. Você viu Aí quanto você já, que é- opa, mano, eu vou também. Cara, é só fazer isso. É só Um fazer isso. engradadinho de cerveja que qualquer um de nós, entre aspas, ali toma, é 3 copos de açúcar, cara. Aí Não, eu é doideira, falei, doideira. caramba, que louco. E eu nem tomava, por isso que eu tenho que perder o buchinho que tá. Cara, é assim, o mas processo é de isso. mudança começa mudando o ambiente. Por que ele afeta tanto? Porque quando você muda o ambiente, automaticamente você vai mudar as pessoas. Muito louco. Porque você tá isso. mudando o ambiente, Aí o outro você ambiente. muda, as muda, coisas mudam. muda o ambiente, eu acho que assim, muda a linha de raciocínio, muda a conversa, muda tudo, né, cara? Acho que é um dos principais pontos, assim, pra você mudar a sua vida. Muda o ambiente, né? Sim. Aí depois vai vir a mudança de pessoas, você vai começar a interagir com pessoas novas, Sim. aí o teu comportamento vai mudar. Aquilo que você estava com um tipo de hábito, ele vai começar a construir outro, por quê? Você está num novo ambiente com novas pessoas. E é normal no começo você se sentir um pouco frustrado, assim, até você se encaixar num novo ambiente, porque o seu organismo ainda, tipo, é meio que dependente dos seus antigos hábitos, né? E aí vai um esforcinho que você tem que fazer, né? A gente fala muito isso, e é também outro termo muito batido na internet, que é a tal da zona de conforto, né? Minha zona de conforto é essa aqui. Se eu saio um pouquinho pra cá, aí, opa, tô saindo da minha zona de conforto. Começa a A incomodar. tendência é querer voltar pra cá. Sim. Porque aqui eu não tenho preocupações. Quando você tava só com a sua loja lá, só o seu estúdio lá na Lapa. Zona de conforto ali e tal, um negocinho aqui, outro, bar ali. Colocou pra cá. O que você já fez? Pô, o cara me procurou pra poder te ajudar com a parte das vendas. Foi lá, correu atrás de ir em um curso do André. Você tá correndo atrás da bola. Por quê? Você mudou o ambiente e saiu da sua zona de conforto. Se não, filhão, você vai fechar aqui e vai voltar pra lá. Então você não quer isso. Sim. O que você faz? Corre Tem que se atrás da bola. mexer, né? Vamos se mexer. Eu lembrei até de uma música que ele me mostrou muitos anos atrás, não recordo se é de quem que é agora, mas a frase é muda, que quando a gente muda, o mundo anda pra frente, quando a gente muda, as coisas mudam com a gente. Tá bom, exatamente frase é boa, isso, bonito. frase boa. E Frase é boa. legal, então assim, acho que tá sendo muito enriquecedor essa conversa para nós hoje. Espero que esteja sendo para nossos pessoal lá em casa, lá que tá assistindo a gente no YouTube. E agora eu vou passar a bola pro monstro ali, que é o homem que dá as perguntas que Eu acho os que- internautas tá mandando aí, Davi. Nesse exato momento estão Eu acho batendo que quem na com batendo essa na Globo? mudança... Pera aí que já... Batendo na Globo agora? Ixi, já era, mano. Estamos bombando E aí, aqui. aqui a gente vai que vai. Eu acho que assim, ó, essa mudança de ambiente, assim, né, como que a gente colocou alguns tópicos assim, entra também, tipo, na construção do seu próprio destino, né? Quando você começa a fazer as escolhas e toma uma atitude de mudança e você já começa a entrar nisso, né? Tipo, de construir um novo destino, né? Sim. Estou Um novo- andando num novo lugar eu, né? diferente, aí já começa a agir de forma diferente, né? E você já está, tipo, no caminho da construção, tipo, de um novo destino, né? Um novo E aí você eu, consegue sair, tipo, da cadeira com o tempo, né? E do nada, de repente, você se vê lá dentro da tela, né? E é louco, você já lembrou de outra música do Rapa, né? Pela paz que eu não quero seguir, né? Pros próximos programas é assim, ó. Você fala coisa, ele solta a música e o entrevistado fala alguma coisa em cima. Vai ficar nesse. Ó, Vamos ver se ele, tem alguém que e aí, fica tem assim, ó. música, né? Quando tiver Solta uma o som, frase, né? ele solta a letra. É, muito Da legal, hora, cara. Ronaldo. É Cara, isso aí, eu acho que assim, todo mundo pode ter uma vida boa, cara. A gente é prova viva disso. E sim, é possível você construir o seu próprio destino. Ah, pode parecer filosófico de novo, pode parecer papinho de coaching? Pode parecer sim. E Só que faz eu só parte posso, também, Só que né? eu só posso te contar o que aconteceu comigo. Eu não posso inventar alguma coisa aqui que pra mim não tenha sido realidade. Sim. Eu tenho aqui, às vezes eu ponho em palestras uma foto minha que eu tô na 15 de novembro lá em Santos, com garrafa de uísque e tal, correntão, cigarro na mesa, não sei o quê, e põe outra foto de hoje em dia. Postura Eu palestrando, totalmente diferente, postura diferente, o jeito de agir, cara, e na maior das humildades
possível, porque as pessoas às vezes acham assim, não, ser humilde é você não querer coisa boa, é você querer viver com o simples. Cara, eu não Nada a concordo. ver, né, cara? Pra mim, ser humilde é você saber entrar e sair de qualquer lugar, conversar com qualquer tipo de pessoa e não destratar ninguém. Pra mim, isso isso é o melhor que é a você essência tem, né? na minha vida, a essência da humildade é assim. É eu chegar e trocar uma ideia com vocês aqui, eu tá saindo ali, um cara me pedir esmola e de repente chegar pra... Pô, irmão, quer comer um salgado aí? Dá um salgado pra ele. Ou eu também chegar em um lugar aonde, sei lá, eu tô palestrando lá em algum evento e a pessoa fala, pô, Naldo, tira uma selfie comigo. E eu chego, porra, lógico, irmão. Demorou. Vamos tirar uma selfie aqui, demorou. Eu acho que pra mim é muito nessa linha do que no contexto do que a humildade você tem que ser simples, você não pode ter Nada bom, nada de bom. qualidade e tal. Você quer um relógio bacana pra quê? Isso aí é ganância. Não, cara, as pessoas têm uma visão muito errônea da questão da humildade. Confundem, tipo, humildade, tipo, com arrogância com soberba, os negócios, tipo assim, eu vejo, assim, muita gente rica, né, que é humilde. Eu vejo muita gente pobre que é arrogante, né? Então, você consegue colocar na balança, porque tem gente que acha que humildade é pobreza, né? É não poder fazer as coisas e sabe o acredito que isso não tem nada a ver, né? Uma coisa não com tem a nada a ver outra. uma coisa com a outra. Mas sabe por que isso está vinculado, cara? É muito... De novo, a gente volta nas questões terapêuticas da parada. Por que a maioria das pessoas tem dificuldade até mesmo em reter dinheiro na sua vida? Pô, na minha infância, dinheiro foi sinônimo do quê? De problema, de treta em casa, de brigas entre os pais. Real. Era meu pai que torrava o dinheiro todo com cachaça e faltava dinheiro em casa e a gente tinha que correr atrás da bola. Eu tive que começar a trabalhar com 13 anos para poder ter grana. Então, como na minha infância o dinheiro foi motivo de problema, se eu não desconstruir na minha cabeça a simples questão de que o dinheiro ele pode ser a solução para as coisas, eu fico repelindo dinheiro, porque eu sei que assim, cara, dinheiro é problema. Porque na minha infância, dinheiro sempre foi problema. A falta de dinheiro foi problema. Então, dinheiro, na minha cabeça, começa a se tornar problema. O que eu faço? Negativo. Eu ganho dinheiro, ou eu faço dinheiro na minha vida e... Opa, torra, porque você não pode ficar acumulando dinheiro, porque dinheiro é sinônimo de problema. Sim. E aí a maioria das pessoas crescem assim. Aí fica É verdade, isso acontece mesmo. Eu, num tempo assim, meio que, tipo, numa fase, não exatamente como você falou, mas eu senti em alguma parte esse sentimento, assim, tipo, de ser uma coisa que era algo negativo. Com o tempo eu fui perceber que, assim, ter dinheiro, você fazer melhor, não quer dizer que você... Muitas vezes você tem que se explicar por fazer mais, tá ligado? Eu vejo que acontece isso, assim, né? Se você, tipo, tem muito resultado em algumas coisas, você já não se encaixa mais num meio parâmetro. Tipo, do parâmetro das pessoas que estão ali, você tem que começar a se explicar por fazer mais que o outro, tá ligado? Sim. E isso é uma coisa que ela tá interligada, eu acho, com a conquista do dinheiro também, assim. E aí você começa a conquistar e as pessoas que estão à volta começam a ter raiva de você porque você começou a ter mais que elas. E eu sei que é difícil tocar nesse assunto, né? Porque quem não tem, é sempre fácil, tipo, para quem não tem nada, tá ligado? Você julgar alguém que tem, né? E você passar por uma situação, assim, de avaliar alguém que tem alguma coisa que causa admiração nela, sim. né? Mas você não pode se sentir diminuído, né? Pela conquista do outro, né? Sim. É muito, muito louco isso aí. Aqui fica uma pergunta. Dinheiro para o Naldo correr é um mal necessário ou é solução? A solução, cara. Solução. O dinheiro, ele não traz felicidade, mas o dinheiro traz conforto, que logo se transforma em felicidade. O dinheiro, ele não é essencial para a felicidade, mas ele é necessário, porque sem o dinheiro você arruma uma série de problemas. Vamos pensar assim, ó, Legal. o que é o dinheiro hoje para mim, né? Hoje o dinheiro para mim é uma coisa que ela está atrelada tipo ao que eu sou capaz de oferecer. Por quê? Porque o dinheiro é uma troca, né? Então, tipo assim, se eu ofereço o meu serviço, eu recebo um dinheiro. Que nem seu pai falou, você vai lá e trabalha. Então você vai ganhar um dinheiro. Fruto do seu esforço. Fruto do meu esforço. Então, se eu sou capaz de desenvolver algo
que eu faço uma troca e eu tenho uma recompensa maior, é porque eu fiz algo muito importante para isso, né? Então ela tem que ser vista como uma coisa boa, né? Sim. Não sei se vocês conseguem entender. Sim, Claro. sim. Dinheiro é energia, Sim. cara. Dinheiro é energia positiva. Dinheiro é energia que constrói as coisas. O dinheiro, ele tira você das situações limitantes. O dinheiro, ele faz com que você ajude outras pessoas. O dinheiro, ele é a solução para um monte de coisa. Ele só não pode ficar acima da sua essência. Sim. É com você certeza. vender os seus E achar valores que você é mais pessoais que por alguém conta por causa do disso dinheiro. também, né? E Isso aí. aí, Jamais, né? aqui vem uma pergunta dos internautas. Nesse exato momento estamos batendo no Big Brother. O Naldo da quebrada pro mundo. Como você se vê? Cara, eu sou aquele cara que venceu. Eu me considero um vencedor hoje. Total. Eu me considero. Obviamente, eu tenho uma frase que eu tenho uma frase que eu uso muito, que é assim, ó, o topo da pirâmide, ele é a base do próximo nível. Que é basicamente assim, ó. Quando eu estou no topo da minha carreira ali, de alguma coisa que eu já estou fazendo muito bem, pra mim ali simplesmente se transformou na base do próximo nível. Porque isso me motiva e me deixa em sempre constante evolução. Eu sou um cara que nunca paro. E eu nunca vou parar. Eu tô estudando uma coisa aqui hoje, quando eu sei que eu tô muito bom nela, eu já vou procurar outras pessoas que são melhores ainda do que eu naquilo ou em outra situação para aprender mais. Foi assim que as coisas aconteceram na minha vida. Foi assim que eu saí de um cara que tinha uma extrema timidez profunda para um cara que palestra. Eu era um cara extremamente tímido. Extremamente tímido. Muito louco. Eu, pra mim, 3 pessoas desse bate-papo aqui, 3 pessoas pra mim era, cara, impossível. Por quê? Eu tinha vergonha, eu tinha muita vergonha de falar errado. A gente, na verdade, quando a gente tem o medo, principalmente da exposição, a gente não tem medo de falar em público. A gente tem medo de falhar em público, Sim, né? verdade. Tenho medo de vir aqui gaguejar e falar uma palavra errada e de repente as pessoas darem risada. A gente tem medo do julgamento do outro. Sim. E às vezes, e na maioria das vezes, o outro ele não tá nem aí. Se você falar, inclusive, errado, ele vai sentir, assim, uma proximidade de você, porque você não é Ele aquele fala cara também, né? Errado, então, tipo, você não é aquele cara engessadinho, padrãozinho. Real. Entendeu? Então, cara, na minha vida é muito nessa pegada. E assim, eu ainda tenho muitos projetos assim que eu quero construir, e um dos projetos é fazer tudo aquilo que eu fiz na minha vida na minha quebrada. É levar tudo isso que eu tenho hoje aqui e montar lá um negócio lá, onde vai a galera lá e vai... Cara, esse aqui foi o Naldo, ele conseguiu ter sucesso assim, ó. Foi assim que ele conseguiu ter sucesso. Então, molecada, eu vou tentar fazer por vocês o que foi feito comigo. Eu tenho um grande sonho, esse sonho no máximo em 2 anos vai acontecer. E é legal você falar sobre isso, porque essa é a ideia do que passa, né? Fala aí, Davi. Então, é a mudança de vida mesmo, assim, né? De você querer, tipo, transformar a vida das pessoas e ir lá na raiz, né? A gente já montou projetos, né, para fazer, tipo, de dar aulas de tatuagem para falar assim, meu, não que vocês vão fazer isso pro resto da vida, mas isso foi uma das portas que me levou a conseguir destravar e mudar a nossa vida, né? E a gente tinha até começado um projeto um tempo antes, né, Mancha? No começo da pandemia ele não estava participando ainda aqui junto com a gente aqui, de aulas gratuitas, né, tipo de tatuagem, mas depois do desenrolar da pandemia acabou tipo se diluindo porque o pessoal tipo cada um foi para um canto e tal. Hoje a gente continua com o curso, né, mas a gente tem um projeto de fazer um curso gratuito assim para ensinar tipo a galera e falar assim, meu, vamos seguir um caminho. Vocês nunca tiveram ninguém para dizer para vocês, ó, essas portas que vocês estão vivendo e tem mais próximo de vocês, vai te destruir. Eu te dou um caminho, você quer seguir esse caminho aqui, ó, funcionou comigo, igual você fala. Vocês querem seguir e de uma forma a gente conseguir alcançar a criançada, assim, tipo, na região que a gente cresceu e viveu lá e direcionar, né, meu, a molecada lá. É como vitória, assim, e deixar, tipo, como se fosse um legado, sabe? Cara, eu sou o maior incentivador desse tipo de projeto, cara, porque assim, ó, a molecada hoje em dia, eles estão muito se inspirando nos grandes, né? No cara que tem 50 milhões de seguidores,
no cantor de funk que tá estourado, naquela outra menininha lá de funk que também tá estourada, nas BBB da vida. Sim. A molecada tá inspirada nisso. E o que acontece de ruim? Que, cara, é 1 em 1 milhão. Difícil eles conseguirem. É 1 em 1 né, milhão que estoura, cara. É 1 em 1 milhão o Whindersson Nunes que vai aparecer aí. Então, é 1 em 1 muito milhão louco, o muito MC louco. que vai aparecer que vai estourar. A gente tava batendo papo lá com o teu Aí que camarada você lá, que é esse 1 em 1 aí, milhão hein, que Naldo? consegue o sucesso. Ei, mancha, aí vai ficar 1 estourado, né? E 1 milhão frustrado. Pois né? Então, é. tipo, isso que a mídia planta, né? Que eu acho que é muito difícil. E aí assim. que eu te falo, que entra essa nossa missão de você ir lá, colocar o teu conteúdo bacana lá no seu Instagram, pelo menos um pouquinho. Ô, Naldo, mas eu tenho 10 mil seguidores, eu tenho 5 mil, eu tenho 100 seguidores. São 100 pessoas que te acompanham. Sim. Cara, pra essas 100 pessoas você tá fazendo a diferença. E aí, se a gente resolve colocar pra fora aquilo que a gente realmente consegue ajudar as pessoas do nosso jeito, cara. Não existe certo. Existe assim, pessoas batalhadoras que estão correndo atrás da bola que querem ajudar as outras. Por mais que apareçam 2, 3 Naldos por aí, que vai dar uma força, já é grande coisa. Depois aparece aí 3, 4 Davi, que também tá ajudando as pessoas, já é outra coisa. Então é isso que eu bato muito, e eu falo muito até pros meus alunos de mentoria. Eu falo, cara, coloca a tua cara nos teus stories, fala da tua vida, fala como que você ganha a vida hoje e como que você pode ajudar a vida das pessoas, cara. É só isso que a gente precisa hoje. Muito louco, porque essa é a intenção do Que Passa Cast. E quando a gente sentou, o Davi falou, vamos... O que você acha disso, daquilo? Eu falei, demorou. E a gente sempre foi destemido. Até a gente estava comentando sobre isso. Tudo que a gente falou, e aí, o que você acha? Vamos. Mesmo sabendo do não, porque o não já existe, a gente vai atrás do sim. E essa é a ideia, né? Resgatar... Eu acho muito louco a gente fazer isso, porque assim, vamos pensar, né? Até toca essa música aí, vou falar de música de novo, toca essa música pelo shopping, né? Se cada um fizer a sua parte, né? A gente vai fazer o mundo ao redor diferente da gente, né? Aqui até os parceiros lá da gravação tá falando, é verdade, né? Se cada um fizer a sua parte, corta pra 18. A gente vai fazer o mundo melhor. Então, Bem tipo melhor. assim, e é exatamente isso, né? Isso. A gente precisa plantar, né? E a gente pode não mudar o mundo, mas pelo menos alguns poucos que estão próximos ali e estão, tipo, se espelhando na gente, né, meu? A gente tá fazendo a nossa parte. Começando por nós e ao nosso redor, pelo menos, né? Isso Mas ali, cara, esse louco. podcast pra eles do que a gente teve. O podcast vai chegar pra mim pouca. E O podcast vai chegar pra mim poucas pessoas. Porque assim, quem cara, olha pro mil e poucas Naldo, pessoas já vão poder trocar uma ideia, Que falar seja assim, um, olha lá os caras, o primeiro dos caras aconteceu. E aconteceu assim, ó, não tem? Tem aqui um negocinho que a gente colocou umas pautas, porque a gente quer e realmente porque tá aqui preocupado é a essência, na verdade, também, né? e a gente Não tá tem um negócio preocupado, a gente tá preocupado em quem tá assistindo, Não é poder, personagem, né, irmão? Não tem maquiagem, é isso aí, né? mano. É maquiagem. A nossa Aqui preocupação. não tem dublê. Pois é. Essa vida não tem dublê. Tá aqui, E né? essa é a importância do Que Passa Cast, é trazer, fiquem ligados nos próximos capítulos, que é trazer informação, conteúdo, conteúdo, né, Davi? Fala um pouquinho aí, cultura, arte, desenvolvimento, música e muito mais entretenimento. E Até cozinhar vocês vão aqui, né? Que já tô sabendo que vai rolar. Então, já chamaram a gente aí pra fazer parte de uma cozinha aí que tá rolando. Tá vendo? Eu não sei cozinhar nada, não sei fazer arroz. Não é pra me Tá julgar, vendo? Tem não, até não sei plateia, o fazer pessoal arroz. lá fora assistindo, tá vendo? As coisas vão evoluindo. Então, minha mãe fala que eu fui trocado na maternidade, sou filho de italiano, então já fica a dica aí, ó, massa, hein? 15 minutos? Isso aí. Então tamo a gente dentro, vai tamo ver se a gente consegue, tipo, dar uma finalizada com o bichão aqui, falando um pouco da alta performance dele, como ele entrou assim, tipo, eu sei que você é um cara que trabalha, faz academia, tem hora pra tomar seu vinho, seu whisky também, tá ligado? Com certeza. Então eu acredito que a gente precisa, tipo, de uma alta performance pra isso, né? Falar, pô, mas como que você faz tudo isso? As pessoas vejam na internet, né? Nossa, mas, você não dorme, você trabalha, você treina, você estuda e você não para, irmão. Como que você consegue ter uma alta performance, tá ligado? Cara, eu sou uma pessoa que, assim, eu busco muito construir a minha alta performance, principalmente, eu começo pelo domingo. Então, todo domingo, quando dá por volta das 6 horas, eu começo a organizar a minha semana. Eu dedico, pelo menos no domingo, umas 2 horinhas para organizar a minha semana. Eu não era assim. Eu sempre fui o cara do flow, assim, cara, eu sou muito criativo, então eu deixava as coisas acontecer. Então você não vive, tipo assim, eu vou entrar a semana e vou começar uma coisa de cada vez, você, tipo, domingo você para e fala, segunda eu vou fazer isso. Ultimamente eu tenho feito isso. Ultimamente eu tenho feito isso. Porque Caramba, como... é 1000 graus, né?
Porque assim, ó, eu sempre fui uma pessoa muito criativa. Então, eu chegava na segunda-feira, sentava lá, o que eu tenho pra fazer hoje na semana? Aí começava. Quando eu ia ver, acabou a segunda-feira, eu não tinha organizado nem a terça. Então já tava toda cagada a semana. O que eu comecei a fazer? Adotar formas de pegar e continuar sendo uma pessoa criativa, porque pro meu trabalho é extremamente importante. Certo. Só que também comecei a adotar algumas coisas que me fizessem entrar na linha. Porque senão as coisas estavam se perdendo. Eu tava perdendo a oportunidade de ter novos clientes, tava começando a doer no bolso. O que ultimamente eu tenho feito? É organizado a minha semana, pelo menos. Então eu tenho lá, domingão. Eu pego domingo, pego um caderno. Domingo, por volta das 6 às 8 horas da noite, eu escrevo tudo que vai acontecer na semana. Legal, legal. Aí o que eu faço? Eu já coloco... eu escrevo assim à mão mesmo. Escrevo. Vou escrevendo no caderno, listando tudo que eu tenho pra fazer na semana. E vou batendo com a minha agenda, vendo se o que tá na agenda tá tudo certo. Legal. E vou colocando lá. O que eu faço? Eu coloco em caneta vermelha os que são pra segunda-feira de manhã. Importante. Que são as coisas que são super importantes, precisam acontecer. Sim. E pronto. Quando chega na segunda-feira, o que eu faço? 3 coisas não podem acontecer na minha segunda-feira. Eu não posso perder um dia de treino, eu não posso me alimentar mal e eu não posso acordar tarde. Essas 3 coisas precisam acontecer na minha segunda-feira. Sim. Se você errar na segunda-feira, acabou sua semana. Acabou a semana. Pra mim isso é regra. Se eu cagar na segunda-feira, a semana já era. Se você for ver, é verdade, então né? eu Tipo, faço é o início isso, de cara. tudo, né? Sim. Eu faço isso e as coisas começaram a dar muito mais certo. Segunda-feira, o que eu faço? Cedão, acordo 6 ou 7 da manhã, partiu o treino. Outra coisa muito importante, tá? Quando você acordar. Quer ver, ó? Dica pra quem quer eliminar a ansiedade. Acordou? Só pega o seu celular 1 hora depois. Isso aí é muito importante, né? Sabe por quê? Você acordou. Tem gente que acorda e já acorda assim. O celular despertou, pega o celular e abre o WhatsApp. O que acontece com o WhatsApp? Entra um monte de mensagem. Sai mais, o que acontece inconscientemente com você? Angústia. Ansiedade. A angústia de tudo que você tem que fazer, de tudo que você tem que... A gente falou sobre isso hoje também. Esse é um hábito isso que aí elimina a foda, ansiedade de uma forma muito rápida. Acordou, 1 hora, se dedica a você. Se você não está acostumado a meditar, senta você com você, 5 minutinhos. 5 minutinhos ali. Cara, não pega o celular na sua primeira hora de estar acordado. Se você fizer isso, vai te dar crise de ansiedade conforme o tempo. Então, aí, Davi, eu descobri o segredo do Naldo. No domingo, ele coloca a correr no motor. É isso aí. É isso aí. Tá certo. E é isso aí. Domingão é o dia. Cara, a semana vai fluindo. O que eu faço? Aí vem os micro hábitos, né? No final da segunda-feira, tudo que eu fiz, eu tiro da lista e faço as tarefas da terça. Eu não começo a terça fazendo as tarefas. Eu faço sempre o que vai acontecer e ali eu paro de trabalhar por volta das 7 horas. Às vezes eu estendo até 8 horas da noite. Depende do flow. E trabalho de segunda a sexta. Muito importante, acredito que essa mensagem ficou bem clara assim, né? De quem é você. E pra gente já tinha uma admiração, acredito que a galera vai ter e vai conhecer você agora também, que vai seguir você lá. Segue ele lá, que a gente vai ser muito bem-vindo. Perguntas são sempre bem-vindas. A última pergunta é assim, o que você tem a dizer, pro público, né? Nosso público, assim, uma mensagem sua, assim, fala o que você quiser pro nosso público aí. Pra gente finalizar aqui. Assim, a essência, eu gosto sempre que eu tô fazendo um podcast ou algum vídeo assim, eu gosto de soltar a essência do que rolou, né? Do que aconteceu. Sim. Eu vou soltar aqui uma frase com base na essência do que eu acredito, que é assim: de onde você vem não precisa ser o seu destino. De onde você vem não precisa ser o seu destino. Só que honre a sua história para que o seu destino seja muito mais farto. Muito bom. Sintetizando, é assim, cara, independente do que e de como você nasceu, a responsabilidade é sua de fazer com que fizeram com você para que você tenha sucesso. Ou seja, independente do que fizeram com você, de hoje em diante é responsabilidade tua agora mudar a tua vida. Então, vamos começar a parar de culpar os outros, assumir responsabilidades. E aí as coisas vão acontecer. Agora o fator surpresa, só para encerrar, que é aquele ping-pong, Davi vai perguntar uma na sequência, eu vou perguntar uma agora. Fechou. Deixa uma dica para a pessoa que está assistindo lá, um filme. Filme, Clique. O filme música. Clique. Uma música? Cara, música. Eu vou de Rapa, o Pescador de Ilusões. Um livro. Livro, Napoleão Hill, mais esperto que o diabo. E uma frase? Uma frase: o topo da pirâmide é sempre a base do próximo nível.
É isso aí. Valeu. É nóis. Valeu. Valeu, irmão. Tamo junto. Obrigado. mano. Tamo junto. Primeiro de muitos. É isso aí. Esse só é o o começo. primeiro, galera. Compartilha, toca o sininho. Favorece Valeu, a valeu, gente, valeu. Tamo junto e é Deixa o isso. seu comentário aí, segue nas redes sociais, tamo junto, que passa cast. Tamo junto, é nóis. É Valeu. isso.